O ano era 1999 e a Capcom tinha em mãos o Resident Evil 2, um jogo tão detalhado e tão massivo para a época que ocupava 2 CDs no PlayStation 1, totalizando assim 1.4 GB, cara. Muita coisa, velho. Para o PlayStation 1. Lembrando que isso aí é em CD, né? Não era em DVD. Então isso aí para CD é muita coisa. Mas eles precisavam colocar esse mesmo jogo no Nintendo 64. O problema é que o cartucho do Nintendo 64 suporta apenas míseros 64 MB. Uma equipe de apenas 9 programadores fez o impossível, cara. Através de pura magia negra da programação, eles espremeram 1.4 GB em 64 MB. Um corte de quase 96% do tamanho original do jogo, sem perder o jogo. E por que eu estou te contando essa história do século passado, cara? Porque a história está prestes a se repetir. E quem vai liderar essa revolução mágica é a Nvidia. Hoje, o capricho daquela época sumiu. Você compra um SSD de 1 TB e após instalar alguns jogos AAA, ele simplesmente fica lotado. Eu nem preciso dar exemplos recentes, tá? Pode ser, por exemplo, aí o Call of Duty Warzone, pode ser Mortal Kombat 11, Horizon Zero Dawn Remastered, Battlefield 2042. Como eu falei, esse... Cara, existem vários jogos que passam dos 100 GB. Os God of War novos, né? Tanto 2018 quanto Ragnarok, se eu não me engano, passa. Jedi Survival lá passa. Cara, tem muito jogo que passa dos 100 GB, eu fico indignado, velho. Eu acho muito grande para um jogo. Eles nem são jogos recentes, porém todos eles estão em média de 100 a 150 GB de espaço. Mas o problema não para por aí. A esmagadora maioria dos games usa a placa de vídeo da linha 60, como por exemplo a 4060, a RTX 3060. Na verdade, assim, a linha 60, né, que ele quer, o modelo, né, que é a, entre aspas, a de entrada. Tem a 50, que seria uma anterior a ela, porém ela, na teoria, era uma placa para notebook, e que é adaptada para PC de mesa, né, mas seria a 60 ali, que é a linha de entrada. A RTX 5060, que é a mais atual. Todas essas placas têm chips poderosíssimos, mas são amaldiçoados com apenas 8 GB de VRAM, com exceção ali da RTX 3060, que tem modelo de 12 GB de VRAM. Porém, inclusive, né, as pessoas falam que depois da geração 40, né, a Nvidia fez um downgrade nas suas placas. A placa que era a 70 virou a 80 e aqui era a 60 virou a 70. Exemplo, caso você não esteja entendendo. A 3060 ela tem uma versão com 12 GB de VRAM, igual meu mano aqui falou. Só que na geração 4060, né? A 3060 tem 12 GB de VRAM e na geração superior, que seria a 4060, ela só tem 8, não tem uma versão com 12 GB. A placa que vai ter 12 GB de VRAM vai ser a 4070, ou seja, meio que eles subiram ali os números e deu um downgrade de preço ali. Inclusive, muita gente fala que depois da geração 30, a Nvidia acabou abaixando as suas placas, abaixando o modelo das suas placas. Como assim? Na geração 30, a 3060, ela veio com a versão de 12 GB de VRAM. Beleza. Na geração 4060 não veio. Ela só veio com 8 GB, mesmo a TI. Então o pessoal fala que o que realmente era para ser a 4060 virou a 4070. Porque ela sim tem 12 GB de VRAM. Vamos terminar aqui o vídeo. Prática em cenários específicos, como por exemplo jogos de mundo aberto, onde tem muitas texturas e muitos efeitos, utilizando as texturas tudo no Ultra, pode ser que em algumas situações o jogo acaba engasgando e até mesmo sua placa pedindo socorro ali na hora de rodar o jogo. O que acontece na prática, simplesmente o hardware não aguenta o peso das texturas, esse excesso de texturas em campo aberto. Cara, acontece comigo. Eu tenho uma placa antiga, tenho uma 1660, não é a Super, é 1660. Ela tem 6 GB de VRAM. E eu ainda consigo jogar muito jogo com ela. Claro, não é no Ultra. Geralmente é no setup médio ali, mas com a qualidade gráfica ok. Só que o que acontece? Muitas vezes, velho, o jogo estoura a VRAM. Isso aconteceu com The Last of Us 2, aconteceu com Jedi Survival. Tipo assim, ele tá rodando, só que tem hora que chega tanta textura pra placa que a VRAM estoura. Aí o jogo vai lá e fecha.
Mas não é necessariamente por falta de poder gráfico, e sim por falta de VRAM. Certo, ou em situações específicas. E aí que entra a bruxaria da NVIDIA, cara. Esqueça da DLSS 5. A NVIDIA acaba de revelar o NTC, Neural Texture Compression. Traduzindo, seria algo como compressão de textura neural. Essa tecnologia usa a inteligência artificial para pegar texturas gigantescas e comprimi-las em tempo real. Cara, vamos até voltar aqui para dar uma olhada entender essa imagem aqui que o mano tá falando, ó. É uma explicação, obviamente, do 5090, né? A placa mais top. Mas assim, a textura base aqui sem compressão é de 6 GB e 6.7 GB. Tudo bem, beleza. E o frame rate aqui, que renderiza essas texturas, é 1.14 milissegundos. Aí aqui, teve a compressão, eu acho que de... não sei quantas vezes, né? Mas teve uma compressão aqui. E NTC Interface Onload, beleza. É uma primeira versão desse NTC, dessa nova tecnologia. Já reduziu a textura de memória para 2 GB. Ou seja, no meu caso, eu não conseguiria estar rodando esse jogo aqui na minha 1660, né? Porque ela tem 6 GB de VRAM, estaria estourando. Porém, com essa nova tecnologia, se fosse implementada na minha placa, eu já conseguiria rodar o jogo, porque abaixou para 2 GB de VRAM a compressão. Surreal. Só que aumentou um pouquinho o frame rate aqui, né? A velocidade para processar. Só que é muito pouco, velho. De 1.14 foi para 1.27. E agora o ápice da tecnologia aqui, que aumenta mais ainda, né? O frame time aqui, que seria o frame rate, para estar aparecendo. Foi de 1.14 para 1.76 milissegundos, que ainda é muito baixo. Só que o mais incrível é que passou de 6.7 GB para 300 MB, velho. Cara, que tecnologia absurda, velho. Isso aqui daria uma sobrevida muito boa para todas as placas de vídeo. Não sei a partir de qual linha, né? De qual geração vai ser implementada. Possivelmente, no mínimo, o RTX, né? A GTX não vai pegar isso aqui, mas... cara, muito top. Gigantescas e comprimi-las em tempo real. Nos testes oficiais, a NVIDIA pegou texturas que consumiam absurdos 6.7 GB de VRAM, né? E rodou pelo NTC e elas caíram para apenas 300 MB, uma redução de quase 95%, mantendo a qualidade visual idêntica, cara. Na prática, isso é uma sobrevida gigantesca para a sua placa de vídeo. A sua RTX 4060 de 8 GB, a sua RTX 5060 de 8 GB. E antes ficava sufocada e de repente respira aliviada. É como se magicamente a sua placa... com essa tecnologia aí, velho, 8 GB de VRAM vai ser, tipo, mais do que suficiente. ganhasse o dobro de memória, cara. Mas aí tem um ponto curioso no qual podemos refletir sobre isso. É o seguinte: fazer placa de vídeo com cada vez mais VRAM ou exigir cada vez mais SSD em jogos imenso, isso criaria um grande colapso financeiro no mercado. Porque já estamos passando por uma crise global de silício e aparentemente a saída sustentável é o software via inteligência artificial. Preste muita atenção no que eu vou falar. Se a inteligência artificial já consegue compactar texturas em 95% em tempo real, é questão de tempo, cara, que essa tecnologia seja aplicada nos arquivos em gerais da instalação do jogo. Imagine agora a mesma matemática de 1999 sendo aplicada hoje. Um jogo de aproximadamente 100 GB como Horizon Zero Dawn Remastered caindo para apenas 5 GB no seu SSD. O que hoje é ficção, amanhã provavelmente será um novo padrão de desenvolvimento do mercado. No caso aqui, o mano do vídeo não está falando da compactação das texturas, né, via placa de vídeo. E sim, literalmente está usando a IA para estar compactando os arquivos do jogo do armazenamento geral, né? Que você baixaria ali, exemplo da Steam, né? Em vez de baixar um jogo de 100 GB, você baixaria um jogo de 6, 5, por aí. Seria excelente, né? Porém, eu acho que o poder de processamento teria que ter alguma coisa com inteligência artificial integrada, que é coisa que as placas da NVIDIA têm para poder essa possível aí, essa sugestão aí de tecnologia ser possível, né? Tem um negócio de APU, né, que o pessoal já fala que pode substituir as placas de vídeo, que seria meio que um chip integrado de inteligência artificial, que já vem em alguns notebooks e tudo mais. Compressão via inteligência artificial é a verdadeira tábua de salvação do hardware moderno, cara. E a NVIDIA acaba de dar o start nessa era. Para mim, isso muda o jogo mais que qualquer geração de frames. Excelente conteúdo, excelente vídeo. E se você quer estar comprando uma placa de vídeo, velho, e com essa tecnologia aí, a NVIDIA aparentemente é a melhor opção, mas pode ser a AMD também, se você está visando custo-benefício. PC, console, tem nosso grupo de oferta, velho, vai estar no primeiro comentário fixado, tem grupo tanto no Telegram quanto no WhatsApp, você entra lá, já deixa seu like e valeu!